Bom, olá pessoal, olá todo mundo. Eu sou o professor Thiago Paes e eu estou aqui com um convidado, que na verdade eu também sou convidado, o professor André Floco, e Olá, nós vamos pessoal. falar sobre os 20 anos do atentado ao World Trade Center, certo, Floco? É isso aí, né? A gente estava pensando em o que falar, né, Thiago? Porque tem tanta coisa que aconteceu nesses 20 anos e tem tanta coisa que aconteceu também antes desses 20 anos, mas eu acho que para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre isso, acho que o mais interessante é o que você estava fazendo naquele dia, Thiago? Pois é, bom, 11 de setembro de 2001, né? Eu estava com 2001. 20 anos de idade, eu estava na faculdade já, estava na UEL. Não estava bem em sala de aula, eu estava na cantina, o seu Heleno, lá no CCH, não sei se alguém conhece, e de repente começou aquele plantão de notícias da Globo, né, que a gente sempre vê como uma desgraça, alguém que morreu, e de repente falou que teve um acidente nos Estados Unidos. Aí a primeira reação, todo mundo que estava lá assistindo a televisão, não tinha uma internet tão fácil, não tinha celular, não tinha smartphone, nada. A gente viu pela TV que foi um acidente. A gente até brincou, o cara devia estar bêbado, né? Porque foi um erro, a gente não conseguia imaginar o que era aquilo. E todo mundo assistindo, porque a notícia era muito marcante. Aí, um tempo depois, bate o segundo avião. Eu tive o prazer, barra desprazer, de assistir ao vivo. E quando bate o segundo avião, eu lembro que todo mundo ficou meio chocado, quieto, porque não sabia se era um replay, se era assim, mas não pode ser replay, porque bateu na outra torre. E aí caiu a ficha para todo Choque, né? mundo Você não o que sabe o que estava aconteceu. acontecendo. Foi assim, foi de repente, parece que todo mundo parou para ver aquilo. Você estava onde, Floco? Você já estava formado, já estava. Ah, não, eu sou um pouquinho mais novo que você. Eu tinha acabado de chegar em Londrina, né? Londrina eu cheguei em 2001, por acaso estava no meu primeiro ano de faculdade. E eu morava numa república, eu lembro que até hoje eu morava no meu quartinho, ele era tão pequeno, assim, tão pequeno, que só cabia, na verdade, uma estantezinha para minha televisão de 14 polegadas, aí eu tinha mais um armário, assim, e uma cama que se eu encostasse certinho na parede, não dava para abrir a porta, era muito muquifo o meu quarto. E nesse dia eu acordei, por volta de, acho que era umas 9 horas da manhã, 9h30 mais ou menos, Uhum. e liguei a televisão para me preparar, porque eu estudava à noite, né, fazia faculdade à noite. Aí eu tô lá assistindo televisão, de repente, plantão de notícias, que é o que você disse, é esse furdunço, e de repente, 5 minutos depois de eu ter ligado, eu estava assistindo, tentando entender o que estava acontecendo, eu vi também, com prazer ou desprazer, fazendo uma analogia que você disse aí, fazendo uma cópia do que você disse, eu vi o segundo choque também do segundo avião. Então foi muito tenso, assim. Aí eu lembro que naquele dia, ainda à noite na faculdade, a gente estava com uma discussão o dia inteiro, na verdade, a semana inteira, né, Thiago? A gente ficou discutindo o que Nossa. era isso, né? Foi muito Eu tenso, lembro assim. de pessoas falarem, né, começarem a citar o nome Osama, e eu vi esse comentário dentro da faculdade, que mulher é essa? A Olha, ponto de o pessoal não saber se era homem, se é mulher, 500 mil teorias a respeito daquilo. E assim, parece que é o começo do século XXI, ainda tinha essa estigma, né? Começou o século XXI, 2001, já exatamente. começa com esse novo combate. Então parece que, para quem é ainda mais história, geografia, né? Tinha acabado de acabar a Guerra Fria, a gente estava ainda engolindo essa ideia se a Guerra Fria tinha acabado, as repercussões ainda, e aí começa o século XXI com esse tipo de ataque que a gente não sabe se era o começo de uma guerra, se não era o começo de uma guerra, e teorias da conspiração, e acho que o mundo nunca mais foi o mesmo, né, depois daquele momento. Não. Alguns até dizem que deveria ser um novo marco histórico, no sentido assim como foi a queda da Bastilha, como foi a tomada de Constantinopla, que o atentado ao World Trade Center deveria ser um novo marco histórico de uma idade contemporânea parte 2. Assim, eu não sei se chega a essa magnitude, e outra, né, marcos históricos a gente define muito tempo depois, e não de maneira imediata, mas Sim. foi uma coisa que, assim, para quem não vivenciou, tenta entender que não existe claro, eu nem você, vemos um paralelo no sentido, algo que te possa comparar em questões de efeitos geopolíticos. Eu acho que Eu nenhum acho, outro. acho que foi um fato, um evento que a gente viveu, né? Os Exato. outros, praticamente, a gente viu, a gente Estudou. estudou, e estudou muito bem em faculdade, em livros, em debates, conversa com amigos, mas esse é um evento que a gente viveu,
né? Boa parte de quem está assistindo esse vídeo agora nosso tem menos de 20 anos, ou tem 20 e poucos anos, era muito criança, mas esse foi um evento que nós vivemos. Inclusive, aquela questão da gente aqui no Brasil, a milhares de quilômetros de distância, também tem um pouco do medo. O que vai acontecer agora? Será que é uma nova guerra? Será que vai ser alguma coisa que nossos avós passaram, que foi a Primeira, Segunda Guerra Mundial? A gente não sabia que ia acontecer, né? Era um negócio muito louco e a gente viveu isso. Imagina quem morava nos Estados Unidos. Não, assim, quem morava nos Estados Unidos, quem era, por exemplo, um árabe vivendo nos Estados Unidos, assim, às vezes viajando, um imigrante. Porque esse fato ele que marca a islamofobia, esse fato. A islamofobia, assim, a gente viu em Londrina, por exemplo, aí vai um erro até de conhecimento, grupos árabes sofrendo preconceito. Mas só que Sim. árabe não é sinônimo de islâmico, entendeu? Sim. A pessoa islâmica, ela pode ser árabe, ela pode ser americana, cristã, ela pode ser asiática, qualquer coisa. Então, não existe. Pode ter muito árabe também cristão, pode ter árabe islâmico, árabe ateu, não é regra. Mas aí esse virou um terreno fértil para que muito preconceito fosse criado e o mundo entrasse, colocasse em pauta que talvez o novo problema mundial não era uma ameaça nuclear, era uma coisa, às vezes, muito mais simples, tecnologicamente falando, mas muito mais complexa na hora de definir, que é o terrorismo, né? Que é uma parte da história da humanidade, que eu não vou dizer que é tão antigo quanto a humanidade, mas há registros, assim, de milhares de anos de práticas denominadas terroristas. E, Floco, então eu já começo aí, terrorismo, como a gente pode tentar definir o que é terrorismo, assim, da maneira mais simples e direta, né? Olha, terrorismo é algo, né? Sim, o terrorismo é algo extremamente complexo da gente definir, mas a priori a gente fala que terrorismo é um método psicológico, né? Feito por ações muito violentas, que pode ser feita por um indivíduo, pode ser feita pelo Estado, pode ser feita por um grupo. Nesse caso, especificamente, foi um grupo, foi a Al-Qaeda que fez, certo? O objetivo dele normalmente é político, pode ter um cunho religioso, mas normalmente o objetivo é político. As vítimas, elas não são os principais objetivos, elas são símbolos, as vítimas são simbólicas de uma população, ou no caso, por exemplo, do World Trade Center, ele era o símbolo econômico, mais o Pentágono, símbolo militar, mais Casa Branca ou Capitólio, símbolo político. Então eles têm essa simbologia, isso é muito evidente nos atos terroristas. E aí, e o objetivo principal dele é causar o pânico, e nesse caso acho que ficou muito evidente isso, tá? Porque depois desse terrorismo que aconteceu, o próprio pânico se instala nos Estados Unidos, e os Estados Unidos começa a fazer todo um esquema junto da doutrina Bush, que depois a gente vai falar um pouco melhor, dessa perseguição, e perseguição, o terrorista pode ser seu vizinho, olha, cuidado, lá eles tinham os esqueminhas de cores, né, que apareciam nas televisões, cor verde, pode sair, pode ir para Disney, olha, amarelo, toma cuidado, vermelho, fique na sua casa, tome cuidado, porque a qualquer momento pode acontecer um ataque terrorista, pode enviar pelo correio o Antrax, você lembra do Antrax, Thiago? Lembro, com certeza. Pode enviar para sua casa, e aí agente químico, então assim, é isso, mas resumindo, método psicológico causador de ações violentas com o objetivo de causar pânico. Geralmente eles são feitos por grupos que têm um poder muito inferior, e você vai mostrar historicamente para a gente, né, Thiago? Claro. Geralmente eles são feitos por grupos ou indivíduos que têm um poder muito inferior ao de quem ele está enfrentando. Então nunca seria possível ele enfrentar de frente um grupo, por exemplo, a Al-Qaeda, e enfrentar o exército dos Estados Unidos. Impossível. Então o que eles fazem? Atos de terror, para causar pânico, medo, nestes agentes do exército ou a política dos Estados Unidos. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos, assim, primeiramente, que a palavra terror, aterrorizar o inimigo, é uma coisa que é uma prática recorrente em grupos, desde judeus zelotes, até mesmo está no Sun Tzu, A Arte da Guerra, em que ele coloca que você tem que aterrorizar o inimigo. A melhor batalha é aquela que você não precisa travá-la, né? Você pode vencer antes, e uma das práticas é aterrorizar o inimigo. A primeira vez que o terror surge como uma questão política, uma prática política, foi uma denominação inglesa a respeito do que estava acontecendo na França revolucionária. Então, no governo de Robespierre, na ditadura de Robespierre, né, que ele faz parte de uma fase específica da Revolução Francesa, que os jacobinos, a ala mais popular, estava no poder,
e esse período vai mais ou menos de junho de 1793 a julho de 1794, então mais ou menos um ano, Robespierre começou a atacar todos os inimigos que ele julgava inimigos da Revolução Francesa. E essas práticas ali foram chamadas pelos ingleses, que é eliminar qualquer oposição ao governo, de prática terrorista. Então, Robespierre não seria seu primeiro líder chamado de terrorista e o seu ato terrorista. Só que os reis franceses já praticavam algo muito semelhante, aliás, algo igual, já matavam muita gente, já assim, prendiam de maneira arbitrária muita gente, e não eram chamados terroristas. Então você está falando que praticamente quem começa é o Estado, praticamente. Começa é o Estado. E o terrorismo, assim, em muitos casos, quem o pratica, ele tem toda a certeza do que ele está fazendo é algo necessário para obter alguma coisa. Robespierre dizia, é o terror que traz a virtude, que traz a ordem. Então, se você pega uma prática, um grupo nazista que adotava práticas de terrorista, se você perguntar para aquele cara que realmente é doutrinado por essa ideia, é o correto, é o que deve ser feito para no caso, obter um fim político. Aí eu reitero o que você falou. Aí atos simbólicos, que seria uma execução em massa, um ataque a um objeto, a um símbolo, isso faz com que essa casca do terrorismo ela ocorra. A morte, ela não é necessária, tá? Ela é um meio, mas ela não é o fim. O fim é impor um domínio político. Eu sempre falo para os alunos, pergunto para eles, né? Quem gosta de filme de terror? Não sei se você gosta de filme de terror. Você gosta? Nem pensar. Eu não gosto. Eu não gosto porque eu tenho medo, realmente. Eu também. E eu acho que o filme de terror ele não precisa ter mortes, mas a ameaça de uma morte. Só aquele som, Thiago, pelo amor de Deus, cara. Se você, mas é sério, ó, se vocês, eu faço esse teste, faz esse teste. Se você assistir o filme de terror mais pesado que existe no mudo, não causa medo nenhum. Coloca som nessa merda, que os caras do som são perfeitos. Jogos Mortais, por exemplo, eu não acho filme de terror. Você não, também não. Vai morrer. Agora, você pega um filme como O Iluminado, que tem poucas mortes no filme todo, mas aquela ameaça constante, aquele medo constante faz você ficar aquela aura, né? Terrorizado. E não é uma coisa que você explica, é uma coisa que você consegue organizar. Você tem medo de agir. Então, quando você fala, por exemplo, Thiago, eu morro de medo de altura. Morro de medo de altura, nunca fui montar russa na vida, nunca irei, nunca vou saltar de paraquedas, porque eu tenho medo. Você tem medo de alguma coisa? Medo de alguma coisa? Falou o bravão, que não tem medo de nada. Não, eu não, agora eu não lembro, assim, né? Mas quando você falou, por exemplo, de filme de terror, eu sou cagão, eu não assisto por nada. De não conseguir dormir, já durmo mal, imagina se eu assistir um filme de terror. Aí que eu não durmo mesmo. Então, mas daí a ideia é essa, a ideia é você ficar paralisado e o cara conseguir atingir o objetivo que ele quer. Tenho medo sim, medo de água. Muito, tipo assim, mar aberto. Ficar nadando por muito tempo, me dá um medo, assim. Poxa, chega um momento que eu travo. Meu medo, um pouco mais medo de altura tem um pouco mais a ver. Medo de água. Mas, ó, para enfrentar meu medo de água, você também tem que enfrentar. Eu fiz curso de mergulho, eu já fui mergulhar, mas eu tenho medo, eu tenho pânico de água. Não, mas eu fiz mergulho. Fiz paraquedas, nem vou fazer. Parapente, que é mais seguro que paraquedas. Então, é esse que é o problema de quem não sabe o que é o medo. Fala pro outro, não, basta não ter medo. Ô, Thiago, não precisa ter medo, não. Então, beleza, agora eu não vou ter medo, porque... Agora tá tranquilo. Agora entendi. Então, essa ideia do terror é isso, é uma coisa que é inexplicável, porque vai ameaçar a sua vida, vai ameaçar uma estrutura que você está acostumado, vai ameaçar a sua família, vai ameaçar o que você tem de valor, ou que você considera, no caso, inestimável, e devido a isso você não age. E o grupo que está aplicando a prática de terror passa a ter o domínio político. Então, eu acho que a definição que você fez, André, é perfeita. Terrorismo é qualquer prática ali com fim político que adota uma ameaça que consegue impor um domínio político. Isso aí, como eu falei, a primeira vez que isso é praticado, assim, é denominado de maneira mais explícita na história, foi no século XVIII, durante a Revolução Francesa. É importante falar que... desculpa te cortar, perdão. Mas é importante falar assim, primeira vez que foi denominado, mas que foi utilizado, né? Não, você pode falar para a gente muito melhor dos zelotes, que você já citou. Exatamente. Tem sicários, tem infinitos grupos anteriores a eles. Mas o zelote, eu lembro que tinha
uma frase, uma história boa que você contava. Você lembra dessa história? O Zelote, assim, como eu te dei uma aula sobre terrorismo há muitos anos atrás, não, 5 anos atrás. Há 4 anos atrás, num curso de Sim. atualidades que a gente tinha, e a gente começou a aula de terrorismo trazendo um texto de um grupo zelote organizando um atentado aos romanos, só que se você tirar a legenda mostrando a data que foi o evento, você imagina que pode ser qualquer atentado terrorista atual. Então, era um texto bem legal, assim, que a gente começava a aula, né? A gente deu essa aula junto, a gente começava com esse texto e todo mundo vai falar assim, deve ser o atentado da World Trade Center, deve ser o atentado, no caso, alguma embaixada, algum navio, mas não. Aí a legenda parecia que era um atentado dos judeus dominados pelos romanos, né? Há muito, muito tempo atrás. Então, a gente tem ali no caso, exemplos assim que mostram que esses tipos de práticas já são muito mais antigos do que o século XVIII. O século XVIII é apenas um momento assim de denominação que a gente pode colocar no dicionário. Sim, muito interessante. E quando a gente pega então nesse terrorismo, né, Thiago, além de todas essas histórias terroristas, o terrorismo ele já foi utilizado pelo bem? Se é que eu posso falar assim, terrorismo do bem, terrorismo do mal, é porque, na verdade, voltamos a falar naquela fala que a gente teve na última aula no nosso último vídeo, desculpa, sobre Afeganistão, que é aquela questão de narrativa, né? Exatamente. Numa narrativa, eu posso falar que o terrorismo é do mal. Na outra narrativa, eu não vou nem chamar de terrorista, eu posso chamar eles de heróis. É isso mesmo, Thiago? Exato, foi o que a gente comentou no caso, né? Quem chama o terror francês de terror são os ingleses, por práticas que os franceses adotavam, que eram semelhantes aos reis franceses antes da Revolução. Então, assim, a narrativa ela é muito importante. Se você perguntar por um terrorista da Al-Qaeda se ele está fazendo um ato terrorista, não. É um caminho para atingir o fim específico que ele julga ser necessário. Claro que para isso ele está ignorando totalmente o bem-estar, está ignorando todo o pânico que ele pode causar, mas por um fim. Então, todos os grupos eles vão ter as narrativas defendidas, justificadas, e por isso qualquer ato vai ser adotado. Interessante. E aí, eu até faço agora uma pergunta para você, uma reflexão para você que está assistindo esse vídeo agora, que é de uma pessoa, uma personalidade muito conhecida, né? Já foi Prêmio Nobel da Paz em 93, que é o Nelson Mandela. Nelson Mandela é uma figura fantástica, né? Um pacifista, se assim você pode dizer, em vários momentos. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Etc. e tal. Lutou contra o apartheid, que era um regime de segregação muito forte por lei na África do Sul. E aí eu falo para você, você acredita que ele seria terrorista? É isso mesmo, Thiago? Numa narrativa ele tem uma visão que as pessoas chamam ele de terrorista? Então, exatamente. Quando ocorreu a movimentação contra o apartheid na África do Sul, tá? Primeiro por vias pacíficas, mas quando houve uma resposta violenta, como por exemplo o massacre de Sharpeville, em que os sul-africanos, em protesto com os passaportes e com as obrigações de ter registros para circular no próprio país, aí no grupo sul-africano que foi ilegalizado, ele passa a criar um grupo, uma espécie de ala ali violenta, a Lança da Nação, se não me engano, né? A Lança da Nação, acho que era esse grupo. Era CNA, não era? CNA era o grupo que foi, o Conselho Nacional Africano foi o grupo que foi ilegalizado. Aí surgiu um braço desse CNA. Um braço deles que era um braço violento. Armado, né? Que é o braço, exatamente, que aí o próprio Mandela vai fazer parte de atentados contra esse governo ali. E ele é taxado como terrorista, por isso que ele é condenado à prisão perpétua. Ele já estava preso pelas manifestações contra a queima dos passaportes e uma lei instituída pelo governo sul-africano. E depois, já preso, identificam ele como parte desse grupo armado que organizou esses atentados, então chamado de terrorista, e aí a prisão dele é acrescida para a prisão perpétua. Ele fica preso, se não me engano, 27 anos, né? Que é o tempo que ele fica preso no total. Se não me engano, foi isso. Quase 3 décadas, é por aí mesmo. Então essa prática, no caso, como você falou, ela depende muito da narrativa colocada. Não se alongar muito, Thiago, a respeito dessas falas, porque a gente teria muitas questões históricas para analisar a respeito de terrorismo, vamos nos ater então agora ao 11 de setembro. Quando a gente pensa nesse 11 de setembro, pessoal, a gente teve então o atentado da Al-Qaeda, certo? Mas por que a Al-Qaeda é inimiga dos Estados Unidos? Primeira pergunta, será que foi o primeiro atentado? A resposta é não.
Primeiro, não foi o primeiro atentado contra o World Trade Center e nem o primeiro atentado contra os Estados Unidos. O primeiro atentado contra o World Trade Center, Thiago, eu não sei se você se recorda, foi em 1993. Os caras tentaram explodir um furgão bomba, se eu não me engano, no segundo subsolo, mas não fez muitos estragos e também não tinha muita gente. Lembrando que o Thiago já falou muito bem, necessariamente tem que ter mortes para ser considerado um atentado terrorista e causar o terror, o pânico? Não, imagina que em 93 eles tivessem derrubado o prédio. Se eu não me engano, isso seria numa madrugada de sábado, uma coisa assim. Não teria morrido praticamente ninguém, um segurança ou outro, mas ele causaria o pânico de ter acontecido no meio de Wall Street. É Wall Street lá, né, Thiago? Eu não sei se é Wall Street, mas eu Bom, sempre... no meio de Nova York, que seja. Nova York, isso com certeza. Tá lá, Nova York, é Nova York. Eu vou tentar ser mais específico, mas Nova York. Então, esse é o ponto. Foi o primeiro, então, 93. O segundo foi em 1997, final dos anos 90, quando os Estados Unidos foi atacado, a base americana, ou melhor, a embaixada americana em Nairobi foi atacada. Uhum. Então, foram 2 atentados que você teve aí. E aí o terceiro foi em 2001. Então, a Al-Qaeda já tinha os Estados Unidos como inimigo. Mas a pergunta que você deve fazer é assim, ó, por que os Estados Unidos é inimigo? Ou por que a Al-Qaeda é inimiga dos Estados Unidos e vice-versa? A Al-Qaeda já foi patrocinada pelos Estados Unidos no Afeganistão durante os anos de 1970, 80. Mas ela não era chamada de Al-Qaeda, ela era chamada de mujahidins. Esses mujahidins foram patrocinados, e aí você tem uma parte dos mujahidins que se autodenominaram a base, porque eles foram os caras que ganharam contra a ocupação soviética no Afeganistão. Ponto. Até aí tudo bem. Depois, em 90, 91, quando foi a Guerra do Golfo? 90 ou 91, Thiago? 90, né? 91. Durante a Guerra do Golfo... Invade o Kuwait? Exato, quando o Iraque invade o Kuwait. Saddam Hussein invadiu o Kuwait, a Al-Qaeda ofereceu apoio logístico para os Emirados Árabes Unidos, a Al-Qaeda ofereceu apoio para os Emirados Árabes Unidos para lutar, junto com o Kuwait, lutar contra o Saddam Hussein. Só que aí o Kuwait e os Emirados Árabes pegaram apoio dos Estados Unidos. E a Al-Qaeda entendeu que esse momento que ele pisou na Terra Santa, a partir desse momento, os Estados Unidos viram o Satã para eles, tá? Então vira esse momento que os Estados Unidos viram o mal que a Al-Qaeda vai combater. Então é aí que começa... Para organizar quem está assistindo, vamos lá. A briga começa, vamos lá. Você tem a guerra do Afeganistão, você tem os Estados Unidos patrocinando grupos como os Mujahidins para enfrentar a União Soviética. Aí surgiu esse grupo, ponto. Inimigo de meu inimigo é meu amigo, é a frase clássica. Isso, 90, 91, você tem a Guerra do Golfo, que é a Guerra do Golfo, o Iraque invadindo o Kuwait. Sim. A invasão ao Kuwait passa a deixar os países em volta preocupados com o Iraque. Entre eles, os Emirados Árabes Unidos, que o Bin Laden, o grupo que ajudou a vencer a Guerra do Afeganistão, oferece essa ajuda aos Emirados Árabes contra essa possível invasão iraquiana. Exato, contra o Saddam. Falou assim, ó, a gente já conseguiu ganhar da União Soviética, agora a gente também ganha dos caras aqui. Perfeito. Então, os Emirados Árabes não aceitam essa ajuda, mas usam o apoio norte-americano. Então, exatamente, tem a influência norte-americana. E isso vai ameaçar esse grupo comandado pelo Bin Laden, que vão considerar esse tipo uma intervenção ocidental nos valores islâmicos. Nos valores, numa terra santa... E aí vira uma batalha agora santa do cristianismo, vamos lutar o islamismo contra o cristianismo. Essa luta, guerra santa que eles falam, da jihad, começa a partir desse momento, a jihad da guerra santa contra a cultura ocidental. E é muito legal fazer uma comparação, inclusive, que o pessoal coloca a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, eles têm uma diferença bem interessante. O Al-Qaeda ele tem como meta atacar o inimigo longínquo que patrocina os inimigos próximos. O ataque, se eu não me engano, o Estado Islâmico é o contrário, né? Ele prefere primeiro atacar os inimigos próximos para depois atacar o inimigo longínquo. É porque o principal objetivo do Estado Islâmico é fazer o país, né, deles, fazer o califado. Eles querem fazer um califado, que era para eles ser ali entre Irã, Iraque e... principalmente nessa parte entre Irã, Iraque e Síria. Irã, Iraque e Síria. Essa região que eles queriam fazer o que eles chamam de califado. Entendi. Então, nesse contexto, o Bin Laden vê os Estados Unidos, a Al-Qaeda, como esse tipo de intervenção de inimigo que está se intrometendo nos planos também de criar essa estrutura deles e está tentando
ocidentalizar a cultura Esse é o islâmica ponto. nesse momento. E aí E aí eles começa vão começar a Guerra Santa. Perfeito. Perfeito. Então, como é uma guerra contra o Ocidente, né? Quando o Ocidente é atacado, nas palavras do seu presidente amado George W. Bush, Sim. guerra combate com guerra. Então, eu faço uma guerra ao terror. E aí vai ser a resposta a isso depois do atentado. Mas o atentado, o Bin Laden organiza no Afeganistão, é isso? Não fica claro isso, Thiago. Não fica tão claro se ele organiza do Afeganistão. A inteligência dos Estados Unidos disse que depois que quando você começa essa guerra ao terror, que os Estados Unidos faz a doutrina Bush, que é a guerra ao terror, depois você pode dar outros exemplos de doutrinas, né, pra gente, né, Thiago? Mas sim, quando ele faz essa doutrina Bush, a guerra ao terror, ele estabelece duas coisas básicas. Uma das primeiras coisas que ele estabelece é que você vai ter agora como que eu posso dizer? Os ataques preventivos. Para a ONU, para o Conselho de Segurança da ONU, é proibido qualquer país atacar outro país. Se todo mundo respeitar isso, não existe guerra. Ponto. Porém, um país que está sendo atacado, ele pode se defender e contra-atacar. A primeira vez que se utilizou o termo guerra preventiva foi em 1967, na Guerra dos 6 Dias, quando Israel ataca Egito, ataca Jordânia e ataca a Síria, porque perceberam que os tropas desses países estavam mobilizando perto da sua fronteira. E aí ele utiliza o termo de guerra preventiva. Farei um contra-ataque antes do ataque para me prevenir de um possível grande ataque deles. E aí os Estados Unidos faz a mesma coisa. Vou fazer guerra preventiva contra os países do eixo do mal, que são 4 países. Anote aí. Afeganistão, atacado em 2001. Motivo: apoiar o terrorismo da Al-Qaeda. Iraque, atacado em 2003. Motivo: armas de destruição em massa. Por isso que eu vou fazer guerra preventiva. E aí depois eles colocaram Irã e também a Coreia do Norte como possíveis como países do eixo do mal. Mas esses 2 países não foram atacados. O pessoal em geopolítica fala muito que eles não foram atacados porque esses países tinham tecnologia nuclear. E mexer com alguém da tecnologia nuclear pode dar um problema bem mais grave. Então, esse é um ponto que a gente analisa. Então, a partir daí, ocorre, então, esse tipo de tentativa de destruir o inimigo que está atrapalhando os planos da Al-Qaeda, do Talibã, a expansão, para criar também essa ideia de um califado, de um governo ali, e os Estados Unidos passa a ser alvo. Qual o plano? Ataca o inimigo longínquo que apoia esses inimigos locais que estão atrapalhando esse processo todo. Aí ocorre, finalmente, o atentado, simbolismo, simbólico. Então, mais uma vez, focando nessa ideia, não é o número de mortos, é sim o símbolo que eu estou atacando, é uma forma de mostrar, ó, para de fazer, você é alvo, né? E é um tipo de ataque novo, porque, segundo o que aí é documentários, vídeos, os Estados Unidos tem muita informação, ele sempre investiu muito no setor de informação. Só que é uma coisa totalmente nova, né? Usar um avião para um ataque suicida, talvez a última vez que tenha isso de maneira constante foi na Segunda Guerra Mundial com os kamikazes. Perfeito. Um ataque suicida dessa forma é uma coisa totalmente inovadora. Tanto que a repercussão é o que todo mundo vê hoje. Os aeroportos extremamente protegidos, da forma que é hoje, começou principalmente em 2001. E também deu mais legitimidade para os Estados Unidos agir com mais intervenção até nas liberdades individuais de quem vive nos Estados Unidos, podendo, inclusive, fiscalizar encomendas, cartas. Isso tem nome. Mais ainda as informações para poder evitar problemas como esse. E isso tem nome, é chamado Lei Patriota, ou Patriot Act. Exatamente. Lembra disso? E onde vocês podem ver um pouquinho sobre isso, de que aconteceu, assistam, por favor, um filme chamado Snowden. Edward Snowden, ele era um agente da CIA, contratado pela CIA, na verdade, NSA, National Security Agency, que também é uma agência de inteligência dos Estados Unidos, e ele percebe que para que eles mantivessem a democracia deles, na verdade, eles usaram a lei patriota para fiscalizar todos os cidadãos, até contrários ao governo. Podia ser uma coisa muito simples, se fosse considerado terrorista, etc. e tal, você perdia todas as liberdades individuais, tá? Então aí está mostrando uma doutrina de terror até do próprio Estado. E também não só internamente, mas também externamente. Foram fiscalizados
grandes nomes públicos, como, por exemplo, a presidente Dilma Rousseff, grandes empresas, como, por exemplo, a Petrobras. Como assim, André? Tudo isso? Vocês podem ler e pesquisar o que o Snowden tudo descobriu, então, ou vocês podem assistir o filme, que, se eu não me engano, é do Scorsese, não lembro quem que é o filme. É meio longo, é meio longo, mas é bom pra caramba. É muito bom. Né? Muito bom. E aí você fala, daí você falou assim, mas é a primeira vez que os norte-americanos adotam esse tipo de doutrina? Não, né? Esse tipo de justificativa em que eu estou fazendo isso para o bem da nação, para o bem da humanidade, já foi adotado, agora tem meu gato aqui, ó, já foi adotado várias e várias vezes, tá? Você tem lá, se você remontar desde o século XIX, 1823, você já tem a doutrina Monroe, América para os americanos, na qual eu julgo que a minha atitude é a necessária para manter a América livre da intervenção europeia. Tá, mas não tem intervenção europeia, mas tem agora a intervenção norte-americana. E acho que a mais lavada de toda é a doutrina do Destino Manifesto, que é a justificativa que eles têm para poder expandir para o interior, massacrar tribos indígenas, roubar territórios mexicanos, explorar qualquer território, porque eles julgam uma coisa mais apelativa ainda, que o norte-americano é o povo escolhido, é o povo destinado a ir para o oeste, colonizar e levar o progresso. Lembrando, mais uma vez, que progresso e civilização é a mesma concepção de ideia de terror. Você tem a sua noção do que é civilização, você tem a sua noção do que é correto. E aí segue o Big Stick, né? Que aí o Big Stick é um pouco mais objetivo, eu acho, não é tão disfarçado. É a imposição, né? É a porrada. Muito mais, talvez, uma novidade na história norte-americana, por ser tão claro assim, e não fazer tanto rodeio. Mas aí depois a doutrina Truman, pela liberdade das nações na Guerra Fria, que vai dar origem a esse macartismo, que a gente fala tanto, que a gente faz tanta reedição de macartismo, que é aquela caça às bruxas, perseguição dentro das sociedades, tanto no cinema como na vida civil, na vida política. E é importante falar que pessoas importantes foram perseguidas, né? Olha o seu gato ali no fundo. E é importante falar que... Não, pode deixar, tá lindo. E é importante falar que pessoas importantes foram perseguidas, assim, personalidades, tanto artistas como personalidades intelectuais, né, Thiago? Foram perseguidas durante o macartismo. A gente tem desde cientistas até Charles Chaplin foi perseguido. Charles Chaplin sofreu muito. Do filme Tempos Modernos, na qual ele faz uma crítica ao modelo fordista, ao capitalismo louco, desenfreado que se desenvolveu nos Estados Unidos, foi perseguido. Então, a gente tem o caso Rosenberg, né, do casal de físicos que foi condenado à cadeira elétrica por serem acusados de ajudar a União Soviética, que não tem prova nenhuma. Então, é sempre uma política na qual eu coloco a necessidade do Estado, o bem do Estado, mas sem realmente questionar se é o bem daquele grupo. Aí volta àquele ponto que você falou, a ideia das narrativas, na qual depois o presidente Bush vai usar a ideia da guerra ao terror para lutar contra o terror. Aliás, no começo ele falou cruzada ao terror, né? Daí pegou muito mal, porque cruzada remete a algo religioso, e aí você estaria cutucando não só numa questão política, mas uma questão religiosa, que aí você acaba perdendo um pouco as estribeiras quanto ao que você pode impor ou não. E depois, dentro dessa concepção, aí virou desculpa para tudo, né? Como você citou, inclusive, naquela aula na aula sobre o Afeganistão, a questão do que o Iraque, né, acusado de ter armas de aniquilação em massa, não tinha nada, mas a desculpa está montada. É isso aí. E mais alguma coisa que a gente pode dissecar um pouco desse terrorismo, talvez dessa consequência? Você acha que tem mais algo? Que é uma grande consequência que a gente pode entender é esse tipo de abertura que foi dada a intervir mais ainda nas comunicações, nas informações, nas liberdades individuais, ou seja, eu dou mais uma justificativa que possa criar ali qualquer tipo na verdade, que possa eliminar qualquer tipo de aparato de defesa pessoal ou individual frente a uma necessidade maior. Então, o atentado, depois do atentado, as redes de informações, elas se ampliaram muito e as investigações também, tá? Talvez esse atentado tenha feito com que os norte-americanos investissem mais ainda no controle de informações e mais ainda no fim das liberdades individuais. E a gente sofre com isso até hoje, na questão da fiscalização, do medo,
né, e da possibilidade até de vivenciar outra situação parecida como essa. Perfeito. E então eu gostaria, sim, para finalizar a minha parte, eu gostaria de que vocês, alunos aí, ouvintes, se vocês estão prestando concursos, ficassem espertos nos seguintes temas que pode reaparecer, que era muito atualidades no início dos anos 2000, quando a gente começou a dar aula, né, Thiago? Que a gente falava bastante disso, porque até 2004, 2005 caiu muitas questões sobre isso, e agora apagou, e agora pode reaparecer porque são 20 anos. Pontos importantes. Doutrina Bush e guerra ao terror, mesma coisa. Outro ponto importante, dentro da doutrina Bush, guerras preventivas foram feitas para justificar o ataque. E aí entra uma coisa muito interessante que eu esqueci de falar, ainda bem que eu estou falando essa revisão. O Conselho de Segurança da ONU falou não, você não pode ir. Só que para que os Estados Unidos conseguissem o apoio de parte da comunidade internacional, quem que ele leva para lá? A OTAN, Thiago. Quem foi atacar o Afeganistão, quem foi atacar o Iraque é a OTAN, meus amigos. Então é uma organização militar com cunho criado lá na época da Guerra Fria para controlar avanços de socialismo que se remodelou frente a essa nova situação. E aí é uma luta agora contra o terrorismo, contra os inimigos internacionais da Europa e Estados Unidos, ou seja, o Ocidente, tá bom? Então você teve essa guerra preventiva. E aí os países do eixo do mal, que é Afeganistão, Iraque, Irã e Coreia do Norte. Coreia do Norte e não Coreia do Sul. Perfeito. Bom, no meu caso também é isso. Espero que vocês tenham tido uma visão legal, tenham agora o conceito legal de terror, saibam historicamente como foi localizado. Atos de terrorismo, eles são, assim, recorrentes na história. Você pode citar desde o Robespierre até o atentado, até a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Lembrar que em muitos momentos, ato de terrorismo não pode ser confundido com ato de resistência. Então você fala, poxa, os franceses mataram muitos nazistas durante a ocupação nazista. Isso é considerado um ato de guerra, tá? Porque você está numa situação de guerra. Saber diferenciar esses pontos e entender aquilo que o Floco falou perfeitamente, que eu vou pegar para mim, que o terrorismo ele é um ato assim político que avisa não só a morte, mas assim, não visa a morte, aliás, mas visa atacar símbolos para tentar impor uma visão política. Então, isso eu acho que é o ponto mais do que necessário você colocar. Beleza? É isso aí, Floco. É isso aí. Obrigado pela conversa. Sempre Obrigado, é um prazer galera. essas Eu que conversas. agradeço. E a gente volta com outros temas aí relevantes, não só de aniversários, mas temas que a gente sabe que vai ser importante para vocês conhecerem, quem sabe usar como uma prova, um concurso. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu, Floco. Bons estudos para vocês. Obrigado, Thiago, pela conversa. Sempre um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.